E aí, pessoal, eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero trazer uma palavra para você que está cansado de cair toda hora e quer se firmar com Deus de vez. Já aconteceu com você aquela coisa de hoje eu vou ser santo, hoje eu vou resistir a tudo, mas aí você nem termina de orar e já cai na tentação. Às vezes parece que a gente perde mais do que ganha nessa vida espiritual, né? Então, eu trouxe 3 dicas bem práticas para você ficar cheio do Espírito Santo e viver uma vida vitoriosa em nome de Jesus. Mas antes disso, deixa eu te pedir 2 coisas. Sim, sem enrolação. Primeiro, se inscreve aqui no canal, clica no sininho e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Segundo, eu escrevi um livro chamado Vida de Oração, com 365 orações, uma para cada dia do ano. Cada página tem um versículo, uma reflexão e uma oração prática. Se você quiser crescer na fé, esse livro vai te ajudar muito. Você encontra ele na loja virtual Linha de Cristo, link na descrição. E boa notícia, eu estou fazendo um sorteio desse livro para quem me segue no Instagram. Só precisa marcar 3 amigos num post com a capa do livro. Se ainda não me segue, é só procurar por @Pastor Antônio Júnior. Depois é só comentar marcando 3 pessoas e pronto, você já está concorrendo. Espero que você ganhe e que Deus fale ao seu coração através dessa mensagem. Vamos lá então. A mensagem começa em Gálatas 5:17, porque a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Essa guerra dentro de nós é real e ela vai durar até o dia em que Deus nos levar para casa. Eu me lembro que quando ouvi o Evangelho pela primeira vez, estava ali o tal do conflito, um lado falando de igreja, oração e mudança de vida, e o outro dizendo: vamos pro rolê, man. Festa hoje, bebida gelada, curtição. E eu até falei pra galera: pô, parece que tem 2 forças brigando dentro de mim. Uma puxando para Deus e outra puxando para o mundo. É isso aí mesmo. Quando você nasce de novo, seu espírito é renovado, ele passa a desejar as coisas de Deus. Mas a sua carne, ela ainda está aí, firme e forte, querendo os mesmos pecados de sempre. Daí vem a batalha. Quantas vezes você já quis fazer o certo e simplesmente não conseguiu? Quis orar e não achou tempo. Quis ir para a igreja, mas apareceu um compromisso last minute que nem era tão importante assim. O apóstolo Paulo também passou por isso. Ele disse que o mal estava sempre à sua frente, mas completou com a melhor parte. Graças a Deus por meio de Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Ou seja, sozinho você não consegue vencer essa guerra. Precisa de Jesus. A Bíblia diz que quem vive segundo a carne não consegue submeter-se à lei de Deus porque não tem o Espírito Santo. Mas se você entregou sua vida a Cristo, não tem como continuar vivendo da mesma forma, porque a consciência começa a pesar e a culpa aparece rápido. Talvez você esteja pensando: ah, pastor, é fácil você falar, você só vive orando e pregando, mas eu tenho que trabalhar, cuidar da casa, das crianças. Como é que eu faço? Amigo, o apóstolo Paulo também tinha responsabilidades. Eu também tenho. Todos os homens da Bíblia eram gente como a gente, até Jesus, que embora fosse Deus, se fez igual a nós. Filipenses 2 diz que ele se esvaziou totalmente para vir habitar entre nós. E mesmo sendo Deus, Jesus venceu todas as tentações, porque era cheio do Espírito Santo. Então, se Jesus precisou do Espírito para vencer,
Imagina nós que somos humanos de verdade. Quero compartilhar com você 3 dicas para você também. Ser cheio do Espírito Santo e vencer o pecado, o diabo e o mundo inteiro. Dica número 1. Nunca pense que o diabo tirou férias. Não ache que porque você venceu uma batalha no passado, agora pode relaxar. Muita gente nova na fé anda forte, depois some. Por quê? Porque achou que já passou de fase. Mas o diabo não tira folga. Ele é como um leão que ruge, andando ao redor, procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8, ele sabe que você nasceu de novo, que tem o sangue de Jesus sobre a sua vida. E justamente por isso, ele vai tentar de tudo para te derrubar. Principalmente quando as coisas parecem estar indo bem demais. Às vezes é sinal de que você está dormindo espiritualmente. A Bíblia diz para sermos sóbrios e vigilantes. Não devemos nos embriagar com vinho, mas sim ser cheios do Espírito Santo, porque quanto mais cheios do Espírito, mais alertas ficamos, mais santificados, mais longe do pecado. Dica número 2. Identifique os seus pecados mais fortes, ou seja, descubra quais são as áreas em que você mais cai com facilidade, porque justamente ali é onde o diabo vai investir mais forte. Todo mundo tem um ponto fraco. Uns têm problemas com a língua, falam demais e depois se arrependem. Outros têm dificuldade com descontrole emocional. Tem gente que cai em vícios, outros na preguiça espiritual. Você entendeu, né? Então descubra qual é o seu inimigo favorito. É aquele pecado que parece que sempre volta, mesmo depois de você ter pedido perdão. É isso que você precisa vigiar com mais atenção. A Bíblia diz para a gente fugir do mal. Gênesis 39:9. Não é só ficar olhando, não. Se você sabe que um determinado lugar ou uma certa companhia te faz mal, evite. Ponto final. Você está tentando correr uma maratona espiritual, então não pode sair dando voltas no shopping antes da prova. Jesus nunca pecou, mas ele sabia como era a luta e por isso ele sempre se preparava. Quando foi tentado no deserto, Jesus estava cheio do Espírito Santo. E foi exatamente por isso que resistiu ao diabo e venceu cada tentação. Então, se você quer vencer, descubra as suas fraquezas, prepare-se contra elas e fuja delas como se foge de uma barata na cozinha, rápido e sem hesitar. E agora, a dica número 3. Busque todos os dias ser cheio do Espírito Santo. Isso não é só uma experiência única, é um estilo de vida. Ser cheio do Espírito Santo não é algo que acontece uma vez e pronto, é uma constante busca. Como tomar água todos os dias, porque o corpo sempre pede mais. A gente já viu que quanto mais cheio do Espírito Santo você está, mais alerta fica, mais perto de Deus anda, mais longe do pecado fica. Mas como buscar isso no dia a dia? Primeiro, leia a palavra. A Bíblia alimenta a sua fé e fortalece seu espírito. Segundo, ore todos os dias. Não precisa ser longo, nem cheio de palavras bonitas. Basta conversar com Deus de coração. Terceiro, cultive comunhão. Esteja com irmãos que te edificam, que te incentivam e que oram por você. E principalmente, obedeça ao que Deus te fala. Porque quando você obedece, você abre espaço para a presença dele crescer dentro de você. E quanto mais espaço o Espírito ocupa, menos lugar tem para a carne. Amém? Então vamos resumir. O diabo não tira férias, então fique alerta. Conheça seus pontos fracos e fuja deles.
Busque todos os dias ser renovado no Espírito Santo. Se você aplicar essas 3 dicas, eu garanto, você vai começar a vencer as batalhas que antes pareciam impossíveis. Vai levantar mais forte, vai andar mais firme, vai dormir mais tranquilo e vai sorrir até nos momentos difíceis, porque essa vitória não vem da sua força, mas do poder do Espírito Santo agindo dentro de você. E se você chegou até aqui assistindo, então é porque Deus está falando com o seu coração. Não ignore esse chamado. Levanta a mão, fecha os olhos e repete comigo: Deus, enche-me do teu Espírito hoje, que eu possa viver uma vida vitoriosa, cheia da tua presença. E se você sentiu que Deus mexeu contigo, deixa um comentário aqui embaixo com a palavra vitória, para a gente saber que você decidiu mudar para valer. Às vezes a Bíblia parece um manual de instruções para a vida, mas sem as figuras explicativas. Um dia você está ali, tranquilo, e ela vem com uma frase que te acerta em cheio. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Ué, então o problema não é o diabo, ele só trabalha com o que você já tem na prateleira. Então a pergunta é: qual é a sua fraqueza? Qual é aquela área da sua vida que, se alguém cutucar, você já começa a suar frio? Pode ser dinheiro, orgulho, pornografia, relacionamentos ou até aquela compulsão por assistir série até 3 da manhã. Você sabe quem você é. É nesses pontos que o inimigo vai investir pesado. Tipo aquele time que joga em casa, vantagem do terreno, torcida a favor e tudo mais. Se você, por exemplo, não tem problemas com finanças, mas aí entra na área sexual, pode apostar que é lá que o ataque vai vir e vice-versa. O importante é você conhecer suas brechas. Só assim você consegue se preparar para a guerra. Não adianta querer carregar escudo se você nem sabe onde está o buraco na armadura. E falando em armadura, vamos ler uma passagem clássica, Hebreus 12. Lá diz algo tipo: corramos com paciência a corrida que nos é proposta, livrando-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que tão facilmente nos envolve. Ou seja, não é só pecado, não. É qualquer coisa que tiver atrapalhando sua conexão com Deus. Tipo Netflix quando você devia estar orando, ou aquele namoro que virou um não sei se é certo, mas não consigo largar. Tem gente que fala: eu não estou pecando, mas será que não tem nada ali que está te distanciando dele? Às vezes é uma amizade, um hábito, um relacionamento que virou prioridade demais. A Bíblia chama isso de embaraços dessa vida. E eles podem ser tão silenciosos quanto um gato num tapete de pelúcia. E se você está num relacionamento com alguém que não busca a Deus, cuidado. Muitas pessoas vêm me perguntar: pastor, meu marido não quer saber de Deus, eu devo sair? A resposta bíblica é: oração é sua principal arma. Em 1 Pedro 3, Deus diz às mulheres que ganhem seus maridos sem palavras, mas com exemplo de vida, comportamento, amor sincero e uma presença que mostre: Deus mora aqui. Agora, se você ficar enchendo o saco dele com sermões diários, bem, pode ter certeza que ele vai fugir mais rápido do que você foge de feijoada no almoço de domingo. E atenção também para aquelas coisas que não são exatamente pecado, mas estão te afastando de Deus. Tipo aquela série legal, aquele jogo online, ou até mesmo o trabalho que virou obsessão. Às vezes é bom parar e refletir: será que isso está me ajudando a crescer espiritualmente? Ou só enchendo minha cabeça de distração? Agora, a terceira e última dica: mantenha seu tanque espiritual sempre cheio.
Você lembra quando tinha seu primeiro carro e fazia aquela economia absurda com gasolina? Colocava R5, R10, até que um dia, no meio do nada, o carro parou. Ficou lá, abandonado, até o socorro chegar. Pois é, muita gente vive assim espiritualmente, andando sempre na reserva, na beira do abismo, achando que vai dar para resistir à tentação. Até que não dá, o inimigo não ataca todo mundo igual. Ele estuda você. Se você está longe, ele espera. Mas se você fica dando mole, brincando perto da borda, ele investe. Por isso, se você decide realmente romper com o pecado, o inimigo até desiste de tentar tanto, porque ele sabe que você não vai cair. E a Bíblia confirma isso. Depois que Jesus venceu o diabo, ele se retirou, aguardando outra oportunidade. Ou seja, o inimigo não insiste em quem está firme. Ele volta só quando sente brecha. Então, toda vez que você disser não ao pecado, ele vai perder força. E cada vitória vai te aproximar mais de Deus. Claro, ainda somos humanos. Vamos tropeçar, vamos errar, mas nunca duvide. O sangue de Jesus é mais forte que qualquer falha sua. Confesse, arrependa-se e siga em frente. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para a direção que você está indo. E agora vamos falar de uma coisa que ninguém quer ouvir, mas que todo mundo precisa. Disciplina espiritual. É tipo academia, ninguém gosta de ir, mas depois que vai se sente bem melhor. Só que, diferentemente da academia, aqui não tem dia do abandono nem férias. É diário, é constante. Quantos de vocês já acordaram e pensaram: hoje eu vou orar mais. Hoje eu vou ler a palavra. Hoje eu vou vencer essa tentação. E no final do dia, orou o quê? Leu o quê? Venceu como? Pois é, a intenção era boa, mas o plano foi zero. E o inimigo adora isso. Ele torce para você ficar só na intenção. Por isso te pergunto, você tem um plano de batalha espiritual? Não estou falando de agenda cheia de reuniões religiosas ou coisas do tipo. Estou falando de um tempo real com Deus. Um momento seu, um encontro sincero. Porque quando você alimenta a sua vida espiritual, você fica mais forte para resistir ao inimigo. Mas se você deixar o tanque zerado, aí qualquer tentaçãozinha de nada já te derruba. E olha, o diabo é esperto. Ele sabe que quanto mais perto você está de Deus, mais difícil é te atacar. Então ele faz de tudo para te distrair, para você perder tempo, perder foco e, consequentemente, perder força. Às vezes o ataque não vem direto, vem por meio de algo inocente, uma rede social, uma conversa sem graça, um hábito bobo que virou prioridade. E antes que você perceba, já são 2 horas rolando feed, 3 episódios de série assistidos e 0 minutos com Deus. O inimigo ama isso. Ele não precisa te atacar de frente. Você mesmo se afastou. Então, amigão, se você quer ser mais que vencedor, precisa investir na sua intimidade com Deus. Orar não pode ser só para pedir, tem que ser para conversar. Ler a Bíblia não pode ser só para marcar capítulo, tem que ser para ouvir o coração dele. E buscar a Deus não pode ser só quando você está em aperto, tem que ser por amor, por prazer, por decisão. A Bíblia diz que Jesus, antes de começar seu ministério, passou 40 dias no deserto. Isso mostra que preparação é essencial. E se Jesus precisou se preparar para a guerra espiritual, imagina nós que somos fracos e pecadores. Então, se você quer crescer, se quer vencer, se quer andar firme nessa jornada, não dá
para viver na base do improviso. Você precisa ter um plano, uma rotina, um compromisso com Deus. E se você tropeçar, levanta. Se cair, confesse. Se errar, arrependa-se e segue em frente. Porque o diabo pode até tentar te derrubar, mas Deus sempre vai levantar você de novo. Amém? Amém. Se você curtiu, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, os próximos vídeos, os próximos